E a gente começa mais um bloco do programa Utilidade Pública de hoje, o último dessa segunda-feira, aqui segunda, o dia que a gente trata sobre comportamento, aqui com Patrícia Pinatti, psicóloga e psicanalista, e hoje especialmente a nossa convidada, Jucineide, que veio falar aqui, compartilhar com a gente um pouquinho sobre os desafios de ser mãe de menino, nos dias de hoje, né, Patrícia? Com os meninos já culturalmente, né, dessa educação com mais liberdade e como conseguir frear isso no mundo que já cobra de você e já impõe essa liberdade. Frear, né? sem tolir, né? Sem deixar que eles se desenvolvam como tem que ser. Então, é aquilo que a gente até brinquei com ela, né? Deixa um pouquinho, aí chama de bebê um outro pouco. Porque, na verdade, a maternidade e a paternidade também é uma fase de experimentação. Ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai. A gente vai aprendendo ali com eles, né? Tropeçando e cai e não, isso está errado. Então, ela está nesse processo, mas o filho dela já tem 13 anos, já é... Entrando no já está né? na adolescência, né? E essa fase é uma fase que eles ainda requerem mais liberdade. E muita atenção. Atenção, liberdade e nessa fase, geralmente é a fase do confronto, porque eles estão se tornando adultos, eles estão se reconhecendo como um parte importante daquela sociedade. Então, geralmente se fala assim, leva a blusa. Ele não leva. Mas não é porque ele quer confrontar no sentido de... Não, é porque ele quer ser reconhecido como um ser autônomo. Que ainda não é, que os adultos sabem que não é. Não, e que essa fase disso. aí antes, ela chegava ali aos 17 anos, 18 anos, 16 anos de idade. Agora ela já começa a se apresentar aos 13, aos 12. É bem antes, viu? Porque eu conheço meninos e meninas que tem eu fico besta em ver assim como é que ficam. Uma liberdade que elas acham que tem, que para fazer tudo. E que não é assim. Mesmo porque não se tem maturidade psíquica para exercer essa liberdade. Então e eu fico perdida. Fazer isso? E como fazer isso? Porque assim, o tempo está ficando cada vez mais curto para os pais, mesmo aí com essa opção que a Jucineide fez em ser mãe em horário integral. O espaço é mais curto. Antes você esperava 16 anos para isso, agora você com 10 anos, você já começa a enfrentar problemas que você esperava aí muito mais tempo antes. Mas se você conseguir delimitar dentro da sua casa algumas regras, alguns limites, alguns padrões que são importantes para a sua família, você consegue direcioná-los de uma forma um pouco melhor. É importante que você me dê um beijo na porta da escola. É importante para mim. Então, eu vou ganhar esse beijo. Então, você consegue dar uma direcionada. É claro que o universo, ele vem aí feito um furacão, puxando tudo, mas tá ali sedimentado, tem a base. Então, as chances de ter uma segurança maior, vamos dizer, no caso dos pais, é maior. Como fazer isso? Porque, olha, se a dificuldade é grande, por exemplo, para a Jucineide, que ela vê assim, olha, mesmo ela estando ali o tempo inteiro, ela encontra uma série de dificuldades e fica tensa. E será que vai dar certo? Será que ele aprendeu? Como fazer isso com as mães que passam 1/10 do tempo com os filhos que Jucineide passa? Você vai ter que usar aquela qualidade do tempo de forma producente e mais do que qualquer coisa. Você vai ter que ter muito mais atenção no processo de coerência. Você vai ter que ser coerente naquilo que você diz, manter aquilo que você diz a qualquer custo. Isso pode ser conversado, não é autoritarismo, pode ser conversado, discutido, eu acho isso, mas você tem que ter um pensamento coerente. Quando a criança encontra dentro das regras uma coerência, é mais fácil essa absorção. Porque ela está ali em casa o tempo inteiro, então ele está sempre tendo um exemplo de referência, ou seja, ele ajuda muito na absorção desses princípios. Sim. Ela está em casa, é o bom dia, é o boa tarde, isso aquilo é o tempo inteiro. Quando você não está esse período todo, nesse convívio com o filho, o que acontece? Ele vai tendo menos oportunidade de identificar-se com aquele comportamento. Acho que a gente poderia dizer isso, né? Ele vai ter menos imersão àquele tipo de comportamento.
Então, a gente pode até acreditar que ele estará mais vulnerável, mas não necessariamente. Se você tem voz ativa, se você é coerente, se você monitora, se você dá uma liberdade vigiada, então não é porque eu estou no trabalho que eu não sei o que você está fazendo. Então, eu ligo, eu pergunto, eu chego em casa, a minha atenção é para aquela proposta, para a lição, para o que fez, para corrigir, etc. e tal. Eu consigo, sim, dar uma base educacional, uma base familiar muito contundente. Mas é preciso ter bem mais pulso, Ó. porque olha, haja sangue, suor e lágrimas e muitos risos, claro. Claro, muita Mas assim, alegria. porque é menos tempo, né? Você se imagina, Jucineide, você, por exemplo, partilhando desse processo de educação, com 2 expedientes na rua, ainda mais deslocamento e uma Não. série de outros afazeres? Não. Digo de coração, não me arrependo. Eu estou criando um ser humano maravilhoso para a sociedade, e isso eu tenho certeza. E não me arrependo. Que outras mães sigam assim esse exemplo de, assim, de focar, porque às vezes as mães ficam tão preocupadas com uma série de coisas, né? E assim, claro que elas estão certas, até porque não tem fórmula mágica. Não Isso vai existe. depender do comportamento de cada criança, se a criança é mais agitada, se não é, se é mais rebelde, né? Se não é, enfim, mas assim, ela soube focar, disse, olha, eu vou priorizar isso, eu quero respeito, quero educação, quero carinho. E aí o resto, ela colocou como uma consequência disso, né? Isso. Eu acho que isso é um excelente passo Sim. para a formação do caráter. Com esse tempo curto que as mães estão tendo hoje. E uma coisa que a criança é muito de observação, ela observa demais. Então, se você tiver uma conduta com aquilo que condiz com sua moral, sua conduta, com a sua estrutura familiar, a criança vai estar sempre observando o que você diz, o que você faz. Então, a sua própria conduta se torna um motor para aquela educação, para sedimentar aquela educação. Então, esse seria, então, o ponto de partida, né? Coerência entre o que está se querendo passar para o filho e o próprio comportamento, que é o que o filho vai conviver com aquele exemplo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer. Parabéns, Obrigada. Jucineide, pelos pontos que vem priorizando na educação do filho. Com certeza vai dar muito certo. Já está dando tá pelos dando. relatos, né? Já está dando. E Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito pelos nossos obrigada. bate-papos de segunda-feira. Deliciosos. Obrigada. E a gente encerra essa edição de segunda-feira do programa Utilidade Pública e deseja a você, claro, uma excelente semana. Se quiser assistir mais uma vez essa entrevista ou qualquer outro papo de segunda-feira sobre comportamento, vai lá no YouTube, canal Dânia Matos, ou vai lá na Fundação Aperipê e busca na playlist do Utilidade Pública o nosso assunto de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário na sua TV Aperipê, a partir das 18 horas.